Jonas capítulo 4. Jonas capítulo 4. A palavra do Senhor diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma ramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse uma sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Então, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, o qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar, pedindo que Deus fale ao nosso coração. Deus bendito, louvado seja o teu nome. E queremos implorar ao Senhor nessa hora, graça, Deus, graça para aqueles que estão escutando a tua palavra, mas para aquele também que tem o privilégio de expor a tua palavra nessa noite. Ó Deus, pedimos que o teu Espírito Santo esteja agindo no nosso coração. Fale conosco, faça de mim apenas um instrumento em tuas mãos. É o que nós te imploramos em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém. Os especialistas dizem que a nossa geração é a geração do mimimi, é a geração cristal, é a geração sensível, mimada, que não gosta de ser contrariada. Ao mesmo tempo, nós vemos crescer algo chamado empoderamento. O empoderamento das mulheres, o empoderamento das minorias. Mas a verdade é que essa geração não gosta de ser contrariada. Parece que nós tiramos do nosso vocabulário a palavra não. Nós não gostamos do não. É uma geração que não aguenta crítica, é uma geração que não aceita o contraditório, uma geração que é chamada de floco de neve. Uma geração que muito sensível, que se ofende com tudo, que ama os aplausos, mas odeia as vaias. Alguém disse também que essa geração é uma geração sem resiliência. O dicionário vai dizer que resiliência é a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, de adaptar-se às mudanças, superar obstáculos e resistir à pressão de situações adversas. A nossa geração falta então resiliência. Jonas não gosta de ser contrariado. Jonas é alguém que não consegue lidar quando as coisas não funcionam do jeito dele. E hoje pela manhã nós vimos o nosso irmão seminarista Mateus trazendo um estudo sobre conflitos. E Jonas é aquele camarada que vive em conflitos. E eu disse para vocês durante essa série de mensagens de Jonas que debaixo da nossa pele tem um Jonas. É fácil criticar o Jonas, mas todos nós de alguma maneira somos um Jonas também.
que gosta da misericórdia para nós, mas quer a justiça para o outro, que sabe a vontade de Deus e mesmo assim tenta fugir do querer de Deus, que deseja juízo para os outros, mas que ama a misericórdia. E algumas ironias nós encontramos aqui nesse livro de Jonas. Bem interessante. O mar obedece a Deus, o vento obedece a Deus, o peixe obedece a Deus, a planta obedece a Deus, o verme obedece a Deus, mas Jonas fica teimando com Deus. Só o crente que quer teimar com Deus. Que coisa difícil, irmãos. Eu disse para vocês também que o livro de Jonas não é sobre Jonas, e nem é sobre o peixe, e nem é sobre baleia, como alguns falam. O livro de Jonas é sobre um Deus misericordioso, um Deus que é cheio de compaixão, que perdoa o pecador arrependido. E eu disse para vocês que os ninivitas, eles eram sanguinários, terríveis, terríveis. E o problema de Jonas com os ninivitas não é porque Jonas tinha medo dos ninivitas. Não, Jonas não tinha medo dos ninivitas, Jonas tinha raiva dos ninivitas. Porque a fama dos ninivitas era uma fama terrível. Eles eram cruéis. E a única coisa que Jonas não queria que acontecesse é que Deus perdoasse os ninivitas. Por isso que Jonas, então, tenta fugir daquilo que Deus queria fazer. Capítulo 1, nós vimos que Jonas recebe, então, a orientação de Deus. Jonas, eu quero que você vá para Nínive. E Jonas, com muita velocidade, com muita vontade no coração, ele vai desobedecer a Deus, pega uma outra direção, vai para Tarsis, compra uma passagem, entra no navio e dorme como um anjo, tranquilo, pegado no sono. Já parou para pensar sobre isso, irmãos? Você na contramão da vontade de Deus e dormindo tranquilamente como se estivesse tudo bem. Até que Deus vai buscar o profeta Fujão. Começa uma tempestade, a coisa começa a ficar difícil e o povo daquele navio começa a ficar desesperado. Resumindo, Jonas é o problema. O que eles fazem? Vamos jogar Jonas no mar. Não tem jeito. E Jonas, então, é jogado e ele termina na barriga de um grande peixe, que a Bíblia não fala que é baleia. Não é verdade? E o grande peixe ali não é juízo de Deus. Às vezes nós pensamos que o peixe ali é Deus castigando Jonas. Não, queridos. O peixe é a misericórdia de Deus, porque Deus poderia ter deixado Jonas morrer afogado. Não é verdade? O peixe então engole Jonas e dá para Jonas a segunda chance. Deus continua trabalhando com esse profeta. Enquanto Jonas está afundando, a sensação de morte, aquela angústia de que vou morrer, e até agora ele não orou, e agora na barriga do peixe ele faz uma oração. E uma declaração maravilhosa. Ele diz o seguinte: ao Senhor pertence a salvação. Jonas reconhece então que ao Senhor pertence a salvação. O peixe então vomita Jonas. E agora sim, Jonas vai pregar em Nínive. Pronto, agora ele vai fazer a vontade de Deus. Ele chega em Nínive, prega um sermão curto, 6 palavras no hebraico. Ele, sem amor pelas almas, sem amor pelos ninivitas, e uma cidade inteira se converte. Que coisa maravilhosa! 40 dias, ao conteúdo da mensagem, 40 dias e Nínive será subvertida. Isso foi tão impactante que até os animais foram obrigados a jejuar e buscar o Senhor, diz a palavra de Deus. O povo se quebrantou e buscou o Senhor com arrependimento, do rei até os animais. Todas as pessoas. O maior avivamento da história. Uma cidade inteira convertida. Pastor Hernandes diz o seguinte: se o livro de Jonas terminasse no capítulo 3, teríamos que considerá-lo um dos maiores profetas da história, uma vez que o resultado da sua pregação foram estupendos. Uma pregação curta e com pressa, porque ele deveria percorrer a cidade em 3 dias, ele fez em 1 dia. Possivelmente correndo e gritando: 40 dias é o prazo de Deus. Quando a cidade inteira se converte, você pensa assim: Jonas deve estar vibrando. Porque, irmãos, cá para nós, qual pregador que não gostaria de pregar um sermão e todo mundo convertido? Como aquele sermão que Pedro pregou um dia lá em Atos dos Apóstolos. Você deve pensar:
Jonas deve estar assim, radiante. Nananina não. Jonas está irado. E pior, com raiva de Deus. Com raiva de Deus. E aqui chega o capítulo 4 que nós vamos trabalhar nessa noite. Diante então da conversão, aquela mudança transformadora na cidade de Nínive, todos convertidos, versículo 1 diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou o quê? Irado. Jonas ficou com raiva de Deus porque aproximadamente 600 mil pessoas se converteram. Extremamente irado. E presta atenção, como Jonas tem facilidade de esquecer como Deus usou de misericórdia com ele, através do peixe. E agora Deus estava usando de misericórdia com uma cidade e Jonas está então irado. Ele não admitia que Deus pudesse perdoar um povo inimigo. Que coisa terrível, gente. Perdoar um povo que eu não gosto? Que história é essa? A semelhança daquela parábola do filho pródigo que você conhece. Daquele pai que tinha 2 filhos. Um filho um dia disse para o pai: pai, o senhor para mim vale mais morto do que vivo, me dá minha herança. E saiu, gastou o dinheiro, fez farra, gastou com tudo. Mas um dia aquele menino caiu em si e voltou para casa, arrependido, buscando o perdão do pai. O filho que ficou em casa ficou como? Irado. Por quê? Porque o pai estava festejando com a volta do filho. E Jonas da mesma maneira. Jonas é o cara que gosta de misericórdia para ele e juízo para os outros. Às vezes também nós não somos assim? Mas sabe o que me chama a atenção nesse livro de Jonas, principalmente nesse capítulo 4? É que Jonas, irado, ele ainda ora. Diferente de mim. Porque eu, quando estou com raiva, eu não consigo orar. E mesmo no momento de raiva, Jonas ora. E olha só o que ele diz. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? É por isso que me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Acho que ele não está nem escutando o conteúdo da sua oração. Sabe como ele termina, dona Geni? Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor-me é morrer do que viver. Olha a oração de Jonas. Ele reconhece que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, mas ele pede para Deus tirar a sua vida. Você já teve essa experiência de pedir para Deus tirar a sua vida? Eu já. Houve um momento na minha vida cristã que eu estava enfrentando algumas tentações e aquilo estava muito forte na minha vida, e eu não estou falando isso aqui para me vangloriar não, para mostrar que eu fiz errado. E eu me lembro muito bem de estar ajoelhado e pedindo a Deus: tira a minha vida. Mas é uma oração totalmente errada que nós fazemos às vezes. Porque o que eu deveria pedir a Deus? Muda o meu coração. É o meu coração que precisa ser transformado. E é aqui a situação de Jonas, irmãos. Às vezes nós preferimos pedir a Deus para morrer do que pedir a Deus: muda o meu coração. E principalmente quando a minha vontade é diferente da vontade de Deus. É o que está acontecendo aqui com Jonas. Eu não quero me enquadrar na tua vontade, Deus. Sabe o que eu quero? Tira a minha vida. Tira a minha vida porque é muito melhor. O que você acha que Deus gostaria de ouvir da sua boca? Tira a minha vida ou muda o meu coração? Mas muitas vezes nós queremos tanto algo que nós, quando aquilo não acontece, o que é que nós preferimos pedir ao Senhor? Deus, tira a minha vida, porque se não for do meu jeito, eu não quero. E qual foi a resposta de Deus diante desse pedido de Jonas? A resposta de Deus foi uma pergunta, porque Deus está trabalhando com esse profeta, Deus está trabalhando com esse pregador. E Deus então pergunta: ô Jonas, deixa eu fazer uma pergunta para você, é razoável essa tua ira? Ô Jonas, tem lógica essa ira? É certo você ficar irado porque eu sou um Deus que perdoa? Meus irmãos, que Deus misericordioso,
Que Deus misericordioso é esse? Porque Deus tinha todo o direito de falar assim, Jonas, acabou para você. E Deus ainda está argumentando com ele. Ô Jonas, pensa um pouquinho. Essa ira sua, ela tem razão de ser? Por que você está irado, cara? Sabe por que Jonas está irado, irmãos? Porque Deus não pensava como ele. Jonas está com raiva porque Deus não agia como ele achava que deveria agir. Deus não tem ataques de ira, não sei se você sabe disso. Louvado seja Deus, Ele é tardio em irar-se. A nossa esperança eterna está fundamentada no fato de Deus não ser como nós. Graças a Deus que Deus não pensa como eu penso, não age como eu ajo. Por isso a pergunta é razoável essa tua ira, Jonas? Está certa essa ira sua, Jonas? E sabe qual foi a resposta de Jonas, meus irmãos? Nenhuma. Sabe o que Jonas fez? Virou as costas para Deus e saiu. Olha como o nosso Deus é misericordioso. Versículo 5 diz assim: então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria. Jonas fez uma cabana. Porque na expectativa de Jonas, ainda faltava completar os 40 dias. Quem sabe Deus iria mudar de ideia e ia destruir ainda a cidade? Quem sabe? Ele não poderia mudar os planos ali e acabar com tudo. Vocês pararam para perceber aqui a atitude de Jonas? Deus pergunta, Jonas, é razoável a tua ira? Sabe o que Jonas faz? Deixa Deus e vai fazer uma cabana. Que coisa, irmãos! Que coisa! Que Deus é esse? Misericordioso, que continua caminhando com um homem teimoso, que continua atrás desse homem. E esse Deus misericordioso agora vai trabalhar no coração de Jonas. Esse Deus que ordenou um dia uma tempestade, um peixe, agora vai fazer nascer uma planta. Ele vai continuar trabalhando no coração desse homem teimoso, assim como também nós somos teimosos. Versículo 6 diz assim: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse uma sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo com aquela planta. Deus deu uma ordem, uma planta nasceu. E nasceu no lugar certo, por cima, sombra. Aí sim, aí Jonas vibrou. Que coisa maravilhosa. Um único momento de alegria na vida de Jonas, nesse momento aqui da vida dele lá em Nínive. Você não vê Jonas alegre quando a cidade se converte, você não vê Jonas alegre quando o peixe resgata Jonas, mas quando acontece uma sombra, e aquela região é uma região muito quente, e Jonas fica vibrando. Aí sabe o que Deus faz? O mesmo Deus que ordena uma planta crescer, Ele dá uma ordem para um verme. Gente, isso para mim é muito... Isso é demais para mim. O mesmo Deus que diz, planta, vai. Ele diz para um vermezinho, vai lá agora e dá uma mordidinha naquela planta. Vamos trabalhar no coração de Jonas? Vamos trabalhar com esse homem? E olha só o que Deus diz. Versículo 7, mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Puxa vida, que coisa, Deus, o único momento alegre que eu estou tendo na minha vida, eu sou um ladrão de alegria? O que é isso? Tirar a sombra? E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. É a segunda vez que esse homem pede a morte. Segunda vez. E agora, sabe por quê? Porque o conforto foi tirado. Ele pede para morrer quando uma cidade inteira se converte, mas ele pede para morrer também quando ele perde conforto. Uma pergunta que fica para nós nessa noite. O que alegra o seu coração?
E o que causa tristeza no seu coração? Já parou para pensar sobre isso? É quando o Brasil ganha e hoje perdemos? O que traz alegria ao seu coração? As coisas eternas ou as coisas passageiras? Jonas não se alegra quando uma cidade é salva. Mas quando uma planta que ele não plantou, que ele não regou, morreu, ele fica triste, pedindo a morte, querendo morrer por causa de uma planta. E Deus novamente continua conversando com Jonas. Aí Deus agora chega para ele e começa a argumentar com ele. Deus pergunta: é razoável, Jonas, essa tua ira por causa de uma planta? E sabe qual é a resposta do nosso querido irmão Jonas? Porque ele é servo do Senhor. É razoável a minha ira até a morte. Em outras palavras, você tem direito de estar irado por causa de uma planta que você não plantou, você não regou, Jonas. É assim, Deus. Isso é o suficiente para mim. Eu prefiro morrer. Sabe o que Deus está fazendo aqui com Jonas, irmãos, e faz conosco também? É revelar a hipocrisia, a incoerência nossa. E Jonas está dizendo assim: Jonas, olha a sua incoerência, Jonas. Eu salvo uma cidade inteira e você não vibra. E quando uma planta morre, você fica triste? Raciocina. Uma planta que causa tanta raiva e você quer morrer, e ao mesmo tempo eu salvo uma cidade, pessoas que vão para a eternidade comigo, e você fica aí irado achando que isso é o suficiente para morrer. Quantas vezes, meus irmãos, nós falamos assim para Deus: o Senhor tirou tudo que eu tinha. Já pensou sobre isso? A minha razão de viver, o Senhor tirou, Deus. E o livro termina com umas palavras assim, que mexe conosco. O argumento de Deus. Tornou-se o Senhor, tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, o qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu, e eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também de muitos animais. 120 mil pessoas aqui, os estudiosos vão dizer que eram as crianças, provavelmente uma cidade de 600 mil pessoas. E Deus fala assim: Jonas, cara, você não plantou, você não regou, e você ficou triste com essa planta, e eu, Jonas, não tenho direito de perdoar essas pessoas. O que Deus está dizendo é o seguinte: Jonas, você tem compaixão de uma planta que você não plantou e nem regou, e eu não posso ter compaixão de uma cidade inteira. Sabe o que é interessante nesse livro, meus irmãos? É que o livro termina sem respostas. O livro acabou aqui com essa pergunta de Deus. Quem será que escreveu esse livro? Quem será que registrou essa conversa? A resposta é óbvia: o próprio Jonas. O próprio Jonas. E ele volta para Israel em silêncio, diante das perguntas desse Deus misericordioso. Eu não posso ter compaixão de uma cidade inteira? Vou falar uma coisa para vocês. Deus ama os nossos inimigos. Sabe por quê? Às vezes nós achamos que Deus tem que ficar com raiva daquelas pessoas que nos magoaram. Não é? A pessoa pisou no meu pé. Eu tenho certeza que Deus é assim comigo, Ele vai castigar, vai mandar um raio, alguma coisa vai acabar com a família daquela pessoa. Eu fico imaginando, irmãos, quando o apóstolo Paulo se converteu. Sabe por quê? O apóstolo Paulo perseguia os cristãos, matava os crentes. E um dia, o Senhor Jesus parou com aquele homem e falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Agora eu vou te mostrar enquanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo convertido. Paulo estava cego.
E aí o Senhor Jesus falou assim: Ananias, cuida desse homem para mim. Impõe as mãos sobre ele. Ananias virou para Jesus e falou assim: Senhor, de muitos temos ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Aí Jesus diz assim: Ananias, ele é um instrumento nas minhas mãos agora. Você já pensou que aquele vizinho difícil seu, que pisa no seu calo, Deus ama aquela pessoa? E pode um dia colocar vocês dois para morar no mesmo céu e passar uma eternidade com essa pessoa. Deus não tem raiva, irmãos, dos ninivitas. Jonas tinha. E Deus, ao mesmo tempo, salva uma cidade e trabalha no coração do profeta. Porque às vezes nós somos mimados mesmo, nós somos a geração do mimimi mesmo. E Jonas não é diferente, nós achamos que Deus amou só o Bruno e ninguém mais. E porque ele me amou, ele odiou o restante todo. Às vezes nós achamos que é assim que Deus trabalha, que Deus funciona. E Jonas achava o seguinte: é só Israel e mais ninguém. E Deus usa o profeta para ir lá em Nínive pregar. Um povo cruel, sanguinário. E converte aquele povo todo. Eu queria fazer algumas aplicações para nós nessa noite desse texto, terminando esse livro de Jonas. Às vezes, nós dividimos o mundo em dois grupos. Até inconscientemente nós fazemos isso. Quais são os dois grupos? O grupo das pessoas boas e o grupo das pessoas ruins. E geralmente nós nos colocamos do lado das pessoas boas. Não é assim? Tem aquele pessoal lá, aquilo não vale nada, o bom é só para cá, né? Nós dividimos o mundo assim. O Tim Keller, ele vai falar que essa é a razão da nossa dificuldade de perdoar. Sabe por que você tem dificuldade de perdoar? Porque quem te feriu, você classifica aquela pessoa como uma pessoa ruim, e você é uma pessoa boa. Aí é difícil. Sabe qual é o grande problema? Que a Bíblia não faz essa distinção. A Bíblia não faz uma distinção assim: existem pessoas boas e pessoas ruins. Sabe o que a Bíblia diz? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Não há quem entenda. É só você ler Romanos capítulo 3. A pergunta que eu faço para você é: você já foi convencido dessa verdade? Que todos pecaram e carecem da glória de Deus? Sabe o que Jesus disse um dia? Que os ninivitas, esse povo que ouviu de Jonas e se arrependeu, eles vão se levantar no juízo e condenarão. Como? Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Aqueles que estavam rejeitando a Cristo, Jesus falou o seguinte: olha, vocês conhecem a história de Jonas, não conhecem a história de Jonas? Conhecemos. Os ninivitas vão se levantar no juízo e vão condenar vocês, porque eles ouviram aquela pregação de Jonas só de juízo e se arrependeram e se converteram. E eis que está aqui quem é maior que Jonas. Eis que está aqui quem é maior que Jonas. É por isso que Jesus diz o seguinte: os sãos não precisam de médico. Eu não vim chamar doentes. Eu vim sim buscar pecadores. Eu pergunto para você: você já entendeu que você é um pecador? E que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus? Os ninivitas precisavam de salvação. Os israelitas precisavam de salvação. Os japoneses precisam de salvação. Todo ser humano precisa de ser resgatado do pecado. E isso só acontece porque Deus é misericordioso e enviou o seu único Filho. O que nós precisamos é de arrependimento e fé no Filho de Deus. A segunda aplicação que eu gostaria de fazer nessa noite é que uma cidade inteira se quebranta diante de Deus. E Jonas, chateado por causa de uma árvore.
E sabe o que Deus faz, meus irmãos? Deus causa um desconforto para trabalhar no coração de Jonas. Você pode falar assim, Deus, que é isso? E Deus faz isso comigo e com você também. Eu tenho plena convicção disso. Deus fez de propósito. Jonas saiu, Jonas não queria conversa com Deus. Fez ali uma cabana. Aí Deus não tem problema. Planta. Subiu. Na hora que o Jonas estava lá, felizão, Deus falou assim, agora é a sua vez, verme, vai lá. Toca na planta, morde a planta. A planta desapareceu. Morreu. Queridos irmãos, Deus causa desconforto para trabalhar o nosso coração muitas vezes. Porque a nossa alegria às vezes não está em Deus. E pensa numa coisa, Deus quer trabalhar no nosso coração. E Ele tem todas as coisas a seu favor. Todas as coisas. O mar, o vento, as plantas, o verme. Pasmem, até o chikungunya. Até o chikungunya. Deus usa para trabalhar o nosso coração. Sabe por quê? Ele conhece a nossa estrutura. A ira, essa ira de Jonas aqui, na verdade ela revela o coração de Jonas. Revela o que verdadeiramente nós amamos. É por isso que existe uma ira que não é pecaminosa. Que é aquela ira que a Bíblia diz assim, irai-vos e não pequeis. É quando você fica irado com aquilo que Deus não gosta. Essa ira é santa, é justa, é de Deus. Mas a ira, ela revela o nosso coração. E Deus deu um pouco de conforto para Jonas, mas ele tinha um propósito específico. Por que eu estou falando isso? Porque a pergunta que eu faço para você é como você vai sair daqui nessa noite? Pedindo a Deus a morte ou pedindo para Deus mudar o seu coração? O que você vai pedir a Deus? Ah, Deus, eu não aguento mais, eu não quero mais viver no plano do Senhor, não quero mais viver do teu jeito, eu peço que o Senhor tire a minha vida. Cansei, não quero mais. Tá bom já, pode me levar para o céu. Ou você acha que Deus tem prazer em atender uma oração com as seguintes palavras: Deus, muda o meu coração. Quem sabe Jonas estava mais preocupado com a sua reputação do que com a glória de Deus. Quem sabe Jonas estava mais preocupado com a sua reputação do que com a glória de Deus. E isso tem base bíblica. Sabe por quê? Jonas chegou um dia na cidade e disse o seguinte: 40 dias, presta atenção que é o profeta que está dizendo, 40 dias e a cidade de Nínive será subvertida. E ele então passou como falso profeta, porque ele falou que a cidade seria destruída, o povo se arrependeu e Deus não destruiu. E a minha reputação e agora como profeta, Deus? Como que eu vou agora profetizar em outra cidade? Esse negócio de reputação é bem interessante, irmãos. Sabia? Porque Jesus não tinha uma boa reputação. Jesus não tinha uma boa reputação. Eles falavam que ele era um glutão, um beberrão, um pecador, que fazia o que fazia pelo poder do diabo, pelo poder do diabo. E às vezes a nossa preocupação não é com a glória de Deus, mas com a nossa reputação. O que as pessoas vão pensar da minha pessoa? Quem sabe Jonas estava irado por isso. Que profeta é esse que fala que vai acontecer e não acontece? Eu pergunto para você, e essa pergunta eu sempre falo aqui, porque o ouvido mais próximo da minha boca não é o da Duda hoje, é o meu. A minha preocupação é com a glória de Deus ou com a minha reputação? Qual é a minha preocupação e a sua? É a glória de Deus? Ou é a minha reputação, o que as pessoas estão pensando da minha vida? Irmãos, nós servimos um Deus misericordioso. E misericórdia, Deus não dá aquilo que nós merecemos. Termino essa série de mensagens no livro de Jonas.
pedindo a Deus que me ajude, porque debaixo da minha pele tem um Jonas também. Um Jonas que diz assim, como os discípulos falavam para Jesus, Senhor, vamos pedir fogo para destruir esse povo? Nós gostamos de misericórdia, nós erramos e imploramos a Deus, Deus, tem misericórdia de mim, não dá o que eu mereço não, Deus. Mas quando nós olhamos para algumas situações, nós falamos assim, Deus, como dizia meu pai, desce o sarrafo. Que terrível, irmãos, que terrível. Precisamos pedir a Deus que nos ajude, que continue transformando o nosso coração. Porque existe um Jonas em potencial debaixo da pele de cada um que está aqui nessa noite. Queria orar com você. Vamos buscar o Senhor? Se você pudesse colocar de pé. Queria que você pudesse falar com Deus nessa hora. O que você vai falar com Deus? Nós vemos aqui o Jonas orando. Às vezes na situação mais difícil, mas orando. O que nós vamos pedir para Deus nessa noite? Vamos pedir para morrer? Pedir a morte, porque essa é a única solução que nós encontramos para resolver os nossos problemas. Mateus trabalhou hoje sobre conflitos, todos nós enfrentamos conflitos. E às vezes nós podemos fugir à omissão, cruzar os braços, entregar os pontos, ou vamos nos humilhar diante da mão poderosa de Deus. O que nós vamos fazer, irmãos? Enfrentamos lutas e dificuldades, eu sei disso. Às vezes, além das nossas forças, no sentido de que não está mais na nossa administração para resolver. Mas eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, né, dona Genia, que gosta desse texto. Vamos orar, queridos.